Eu vou gravar e eu vou depois transformar um vídeo que eu vou mandar só para vocês duas, tá? E se ficou alguma dúvida, algo que vocês, qualquer coisa, vocês podem assistir depois o link de novo do vídeo, tá? Meninas, eu tô muito preocupada com o tempo. Porque, em tese, ele teria que estar pronto. Vocês me mandando para mim corrigir, para depois mandar para vocês, porque eu tenho 15 dias. Então, assim, a gente está com o tempo estouradaço. E aí eu sei que eu vou ficar muito em cima de vocês duas, apurrinhando a vida de vocês, enchendo o saco da vida de vocês, para a gente ver o que a gente consegue fazer. Eu já adianto para vocês que, assim, eu acho que o trabalho não vai ficar 10, porque TCC e trabalho, de ambas, tá, meninas? Porque TCC e trabalho é o serviço de faxina. Então, pelo nosso tempo, eu sei que a gente vai fazer o grosso. Então, eu já não estou contando mais com 10. Na verdade, eu estou contando que a gente passe numa altura dessa pelo tempo que a gente tem. Mas é claro que se eu achar, e aí eu vou falar isso para as duas, que não existe TCC, que não tem TCC finalizado, não vai ir. E aí vai ficar para o ano que vem. Porque não adianta a gente ir para a banca e reprovar na banca. Eu prefiro, vou dizer para vocês, olha, se vocês forem para a banca, vai ser reprovado. Então, não vamos. Mas, se vocês querem, eu quero poupá-las. Geralmente, a banca não vai deixar aí. Mas, se eu achar que dá 6, 7, a gente vai à luta. Porque, de novo, a gente está, assim, com a corda do pescoço. E aí, vocês vão ter que fazer um intensivo, assim, feriado, madrugada, final de semana, apesar que eu também sei que, assim, né, Cid eu sei que trabalha, Carol não trabalha, né, Carol? Ou trabalha também? Trabalho. Trabalha também. Trabalho meio período. Bem, para vocês duas é pior ainda. Então, eu também sei que não adianta pegar uma semana de folga do trabalho, que às vezes vai ter que fazer, mas que necessário a gente vai dar conta. Porque o que acontece quando a gente está escrevendo? Eu vou tirar 2 dias para escrever. Às vezes vocês não vão estar produtiva nesses 2 dias. Sabe aquela que senta, fica 3 horas na frente do computador e fez 2 parágrafos. Então, eu vou pedir o máximo, assim, ó, prioridade, prioridade, prioridade. TCC de relatório de estágio, trabalho, negociem com os professores, sabe? Sei lá o que tentem negociar com os professores, tentem, que é prioridade absoluta é o TCC. E o que eu vou pedir para vocês, meninas? A gente está lutando contra o tempo. Então, eu vou ensinar para vocês como fazer. Professora, eu estou com dúvida. O que eu vou pedir para vocês? Vocês tirem uma foto. Ai, professora, eu fiz esse parágrafo certo? Tira uma foto, me manda no WhatsApp, que eu já leio, eu já respondo para vocês na hora. O que eu vou pedir para vocês? Não me mandem uma análise ruim. Porque às vezes vocês vão estar cansadas, aí vocês vão lá, fazem super meia boca, me enviam. Eu vou levar alguns dias para ler, e aí a gente vai perder tempo. Então, tentem me enviar o mais pronto possível. O mais pronto possível, precisa ser. Porque senão vocês me enviam meia boca, eu peço um monte de correção, volta de novo, e aí a gente vai perdendo tempo. Tô com dúvida desse parágrafo. Foto me manda. Mas ele tenta mandar assim, professor, eu acho que ele tá pronto. Claro que eu vou encher o saco de vocês e a gente vai arrumar. Mas tenta enviar o mais pronto possível, tá? Sei que eu tô assustando bastante vocês, mas eu quero assustar mesmo. Apesar que eu sei que vai vir a parte mais gostosa e a menos difícil do trabalho. Mas é a parte que precisa fazer, precisa sentar e meter a cara. Eu vou fazer com vocês duas como eu faço, como a gente deve fazer, tá? A análise. Vou fazer da pergunta número 1 da Carol e da pergunta número 1 da Cid. E aí depois, se vocês quiserem, professora, eu fiz a primeira pergunta. É ok? Tira foto, me manda. Se precisar tirar umas 2 fotos, não tem problema, tá? Tira, me manda, eu vou mandando meus áudios e a gente vai se entender.
Vamos lá, eu vou compartilhar com vocês, deixa eu começar por aqui. A primeira coisa que vocês vão fazer, deixa eu achar aqui o TCC de alguém que eu tenha gostado. Vou pegar o TCC da Simone ano passado, que Simone tirou 10. Foi um TCC super legal. Simone, TCC. Compartilhar com vocês, depois eu vou enviar esse TCC para vocês, tá? Porque acho que muita coisa serve de referência. Vamos lá, compartilhar. Quando vocês, meninas, acabarem... Quando vocês acabamos a entrevista, tá? Vocês estão conseguindo ver o meu PowerPoint? As duas estão vendo? Depois eu vou mandar a gravação para vocês, tá? Então, acho que se está no celular tá um pouco pior de ver, mas... Vocês vão começar. Lá depois do método, vocês vão colocar resultados e discussões, tá? E aí vocês podem colocar aqui, a Simone fez um cabeçalhozinho, e vocês podem fazer baseado nesse também, né? Para análise de dados qualitativos, foram sistematizadas 4 categorias, que a gente vai descobrir só lá no final, tá? Conforme, de acordo com os objetivos da pesquisa, relacionados com estudos já produzidos, relato de entrevista e referencial teórico. Só não façam plágio, mas pode usar. Abaixo será apresentada uma tabela da caracterização das entrevistadas. Isso daqui eu quero que vocês façam, tá? Vocês podem colocar nomes fictícios, e aí só tem que deixar claro que é nomes fictícios, ou fazer como a Simone fez. E1, E2, E3 também dá na mesma, tá? Vocês vão colocar a idade. No caso teu, Cid, você vai colocar tempo de trabalho no hospital e escolaridade. Tu perguntou mais alguma outra coisa, Cid? Tá, o teu microfone tá mudo, Cid. Não, acho que foi isso, escolaridade, o tempo e a idade. Foi os 3. Eu acho que caberia tu colocar... Não precisa colocar gênero, não. Só se tu sentir que teve diferença de homens e mulheres. Apesar que eu acho que deve ser todas mulheres, quase, né, Cid? Vou ter uma de homens, só uma, na verdade, também. Tu pode até colocar na coluna, tá? Mais uma coluninha colocando o gênero deles, masculino e feminino. Tá? Carol, você também vai colocar a lista, tá me escutando, Carol? Estou escutando. Tu vai colocar também entrevistadas, a idade dela, Uhum. o tempo de casamento e a idade do filho. Tá, eu perguntei tempo de relacionamento e tempo de moradia conjunta. Daí eu coloco tempo de relacionamento, então. Já que tu perguntou, perfeito, coloca as duas colunas, porque sempre é bacana. Tá, beleza. Então, vocês vão fazer essa tabela aqui, como eu fiz, tá? Depois só olhem metodologicamente, mas façam essa tabelinha. Embaixo da tabela, vocês vão... Vai ficar repetitivo? Vai, mas precisa ter, tá? Vocês vão descrever a tabela. Vocês colocaram a tabela e depois embaixo vocês vão descrever. Ó, foram entrevistadas 10 mulheres com idade entre X e X, que já está lá em cima. Em relação à escolaridade, das 3 entrevistadas, 3 possuem ensino superior, 4 ensino superior. Vocês vão descrever a tabela, tá? Então, no caso da CID, 7 entrevistadas são mulheres, um é um homem, o tempo de serviço no ambiente hospitalar varia entre 1 ano e 5 anos, né? A Carol vai colocar, então, são todas, obviamente, mães, o tempo de relacionamento varia entre, sei lá, 10 anos e os filhos variam de X a X, tá?
Depois, aqui embaixo, vocês vão fazer o que eu acho. Isso aqui vocês não vão conseguir fazer de cara, vocês vão fazer só no final esse parágrafo, tá, meninas? Lembrando de parágrafo no mínimo 8, sim, em média de 8 linhas, parágrafos que não demonstrem somente uma ideia, tá? Isso aqui vocês vão conseguir fazer no final, mas o que é isso daqui? Vocês vão pegar os objetivos e na resposta dos objetivos, vocês vão encontrar uma categoria, que vocês não vão conseguir fazer agora, vocês só vão conseguir depois de todos os resultados prontos, ok? Mas eu vou ler o dela para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Para a organização e melhor elucidação dos resultados, foi elaborado 4 categorias de conteúdo que contemplam os objetivos da pesquisa. E aqui que está em negrito foi uma categoria que a Simone criou e que vocês vão criar. E aqui a gente tem uma licença poética. Então, se inspirem, porque vocês podem trazer. É claro que a categoria precisa ter a essência da fala das entrevistadas. Ela colocou a inquietude de ser livre para voar ou repousar no ninho da comodidade. E essa categoria responde ao objetivo, identificar quais são os sentidos produzidos na mulher, na reconstrução do relacionamento do eu. Aí vem o categoria 2, espelho, espelho meu, que vem o segundo objetivo. Categoria 3, deu para entender, meninas? Ok. Isso precisa ter, tá? Porque eles geralmente, a banca elogia bastante os TCCs que orientam, porque o objetivo fica amarradinho o tempo inteiro. A gente está respondendo o nosso objetivo o tempo todo. Aí a gente vai para a primeira categoria dela, tá? Mas antes de eu ler a categoria, depois que vai fazer mais sentido para vocês, eu vou lá para as respostas de vocês agora. Alguma dúvida, meninas, até aqui? Tá. Então, vamos lá. Aí aqui eu estou com o TCC da CID, e aí aqui vem as perguntas iniciais, né? Então, a primeira pergunta da CID é: você acredita que o psicólogo hospitalar pode ajudar os familiares de pacientes em cuidados paliativos? Vamos lá, e vamos ver a primeira entrevistada. Eu vou separando o que for destacando, porque assim, o que pergunta a primeira pergunta? O psicólogo pode ajudar familiares? É o que pergunta a primeira pergunta. Então, é isso que a gente precisa responder. Vamos lá. Vocês estão vendo que vai ficar destacado? Tá. Aí a primeira entrevistada fala: ajuda na elaboração das angústias. Tá aqui a resposta dela. Né? Porque não é só o paciente, a família também sofre. Às vezes até em grau maior, porque eles sabem que em algum momento de ser paciente vai partir, né? O nosso papel é de suma importância, porque a gente vai acolhendo essas angústias e fazendo o seu processo de luto antecipatório. Ó, outras coisas importantes. Ela destaca que é um trabalho de extrema importância, que ajuda no processo de luto antecipatório. Vocês estão conseguindo entender? Não quer dizer que a pessoa vai morrer, sim, né? Às vezes a pessoa não tem uma possibilidade de cura, mas a possibilidade de prolongar a vida. Então, se trabalha muito com essa questão. Eles veem os cuidados paliativos, eles como vai matar meu familiar. E não é isso. O cuidado paliativo não vai ser deixado de fazer nenhuma medida de tratamento. Tudo vai se manter, mas é um foco para um outro ponto, né? Lidando com as boas relações dessa pessoa. Desejos que ela ainda quer realizar. Se você vê coisas bonitas nos cuidados paliativos, assim, sabe, ela promove muitas questões, além de só olhar para a clínica de cura, né? O psicólogo tem papel, de novo, o psicólogo tem papel primordial para aliviar esses medos e angústias da família. Ok? Aí eu vou para a questão da entrevistada 2. Ela ajuda, e aí eu vou colocando lá embaixo. Isso aqui acho que é pergunta 2, né, Cid?
Resultados. Angústia. Importância. Bem assim, bem bobinho, tá, gente? Só para a gente não se perder. 1. Ela ajuda de várias formas. Primeiro, ela prepara para a questão do luto, que também é a segunda vez que aparece. É totalmente diferente para você, já conversa sobre o assunto, e quando você é pego de surpresa. O psicólogo é fundamental no atendimento da família, porque é trabalhar a qualidade de vida daquele paciente no tempo que resta, que não sabemos qual é esse tempo que resta. Então, os cuidados paliativos não é ter apenas a possibilidade de cura. Cuidados paliativos é justamente o contrário, é trabalhar a qualidade de vida no tempo ideal, que resta para esse familiar. O psicólogo é fundamental junto à equipe, que vai trabalhar coisas, vão verificando a vontade desse paciente, os desejos, as conversas que ele quer ter junto com a família. Eu me lembro que eu vi muitos anos atrás, eu trabalhava nesse lugar de trabalho hoje, mas a gente fez algum álbum de fotografias. Como foi legal, assim, esse resgate ali, sabe? O paciente conversa com a família, daí, a partir daquele gatilho, ele já foi com as imagens dessa fotografia. O paciente colocando seus desejos que ele gostaria nesse período pós a morte. Que lindo deve ter sido esse trabalho. Digamos assim, então, que a minha percepção não é só trabalhar a questão do luto, trabalhar a qualidade de vida. Tá. Aí a gente vai lá embaixo. Tem a pessoa, uma angústia. Tem duas pessoas falando da importância. Ela falou do processo de luto. Duas pessoas. E essa aqui também falou da olhar para a qualidade de vida do paciente. 01. Tá fazendo sentido, Cid? Carol? Tá. Gente, vocês vão ter... Eu tô fazendo como se faz, mas vocês, inclusive, vão ter mais ciência que vocês fizerem entrevista do que elas realmente querem falar. Tá? Vocês vão olhar com o olhar de quem entrevistou, quem escutou elas. Entrevistado 3. Como a família é importante, a gente entende se ele entendeu o que está acontecendo. Muitas vezes me deparo com isso lá na UTI do hospital. A família está num processo de negação. Absolutamente justo, né? Mas também é um processo de não entendimento real, por diversas questões de sua própria condição, né? O que ele está dizendo aqui? Da importância de ajudar a família a entender. Porque a gente também não pode esquecer que no caso da CID são cuidados paliativos, psicólogo nos cuidados paliativos com família. Nossos principais papéis nesse momento é auxiliar aquela família, seja no mecanismo de defesa ou de mecanismos de limitações reais, perfeito. Fazer com que ele entenda o que está acontecendo, e aí sim traçar um auxílio, né, de enfrentamento, às vezes, de questões práticas, de até resolver abordar algumas questões. Às vezes a família nem pensa que necessita fazer. Tirar esse lugar de dar apoio, de mostrar que a gente, dentro de uma situação de cuidados paliativos, fornece cuidado, conforto, fornece algumas organizações, dado o infeliz e inevitável. Primeiro é entender que eles estão entendendo e avaliar se trazer isso para a equipe, claro, para a equipe também se implicar e colocar as questões dentro de uma abordagem clara. Como eu te falei, independente dos mecanismos de defesa ou de limitação, trabalhar sozinho, né? Aí tem duas falando da equipe. Aqui falou de mecanismos de defesa da família, que é ajudar, né? E outra que eu achei muito legal, ela fala da organização, né, Cid?
organização de família, de vida. Vamos para a quarta. Pode ajudar e muito, auxiliar no entendimento dessa família. Deste quadro de abordagens e cuidados paliativos, os sentimentos da família, o manejo de sentimento da família diante de toda essa condição. Manejo de sentimentos. Como a família vem se sentindo, de como a gente pode trabalhar com as emoções envolvidas no processo, como a gente pode organizar tanto emocionalmente quanto a própria organização de cuidados, a segunda que fala disso. Muitas vezes a equipe verifica na família necessidades que talvez essas famílias precisam, fazendo essa ponte, esse elo, essa equipe que cuida desse paciente, porque em vez da família precisa de necessidades, às vezes não fala para a equipe. E que às vezes somos essa figura que vai ouvir, escutar todo o processo de família, mas também necessidade que a família traz. O preparo da família, muitas vezes para um processo de terminalidade do paciente ou diante do óbito. Okay. Aqui está falando de equipe, de novo. E o que era outra coisa? Sentimentos da família. Pode ajudar de muitas formas, né? O paciente, o familiar de paciente em cuidado paliativo, ele geralmente está em um luto antecipatório, ó. Conversando sobre o estado de óbito desse familiar. Então, auxiliar a esclarecer este momento, como pode esse óbito, né, favorecer a família. Favorecer rituais de despedidas, que a pessoa fale que ela tem que falar, que perdoa que tem que perdoar, e que às vezes ser muito familiares paralisa um pouco, né? A gente vai tornando esse momento um momento mais calmo. Vamos se dizer, um momento que tem como fazer coisas ainda, né? O óbito não acontece ainda se tem vida. É para fazer muitas coisas. Isso quando se fala de cuidados paliativos, as pessoas estão no processo de óbito. Tudo mais. Paliativos é amplo. Pode ser de uma pessoa entre cuidados paliativos. Fique 2, 3, 4 anos. Mas quando a gente fala de um trabalho com a família, a gente entende que estamos num processo e que estamos evoluindo para óbito. Ai, que pesado, né? Aqui falou do luto de novo. Do luto. E eu posso botar aqui a demora do processo. Parece que tinha alguém que falou mais alguma coisa diferente. Mas eu vou pedir que aí vocês olhem de novo com calma o item, a pergunta 1 de vocês, tá? Tô só querendo fazer rápido. Organização. Acho que a segunda pessoa que falou de organização. Tá aqui. Tá, Cid, aí eu tenho esses resultados aqui. O que mais se destacou foi o processo de luto. Das 4, 3 pessoas falaram que o psicólogo trabalha o processo de luto antecipatório do psicólogo. Então, vamos lá. O que tu vai fazer, Cid? Tu vai trazer a pergunta e tu vai colocando diante da pergunta X, que é lá o papel do psicólogo diante dos cuidados paliativos frente à família, surgiu como resultados o processo antecipatório do luto, que foi elegido por 3 das entrevistadas. E aí, gente, vocês vão fazer uma costura, tá? Vocês podem colocar isso e trazer uma fala que ficou bem legal, conforme corrobora a entrevistada 1. Aí tu vai lá e recorta e cola a entrevistada 1. Todas as falas precisam estar em itálico, tá, meninas? E entre aspas. Aí tu traz o recorte. E aí, vocês vão ir fazendo esse recorte junto com teoria. Vocês vão, em primeiro lugar, pegar os autores que vocês já citaram no marco teórico de vocês. A prioridade é pegar os autores que estão no marco teórico de vocês. Vocês vão pegar Ctrl+C e Ctrl+V, o que está no marco teórico, colocar ali? Não, não pode, isso é errado.
Mas você pode pegar a mesma coisa e mudar as palavras e colocar embaixo. Seria muito estranho que o marco teórico não fosse citado. Professora, mas se eu não encontro, se traz processo de luto, por exemplo, no caso da CID, e eu não falei do processo de luto, o que eu faço? Pode pegar outra citação de fora, mas a grande prioridade é sempre pegar do teu material, tá? Não tem uma porcentagem, tantos por tantos, mas a prioridade é o marco teórico de vocês. Só não bota Ctrl+C e Ctrl+V. Muda um pouquinho lá as palavras, volta lá no livrinho de vocês, tenta pegar uma coisinha diferente. No caso da CID, vai ressaltar o processo de luto. O processo de luto foi ressaltado como algo muito importante e o trabalho em equipe como algo muito importante, que também teve votação 3. Então, tu vai destacar a importância do psicólogo no processo antecipatório de luto e o trabalho de equipe profissional nesse momento. Além disso, com menos representatividade, mas foi destacado também a importância do psicólogo com 2 e a importância de ajudar a família na organização familiar com 2 também. Ainda com menos representatividade, foi ressaltado lidar com as angústias da família com 1, a qualidade de vida do paciente com 1, o sentimento da família com 1, a demora do processo, entendeu? E aí tu vai no processo costurando. Dá para entender? E aí o que vai acontecer a primeira categoria, tá, meninas? Vocês vão lá, porque quando a gente elaborou as perguntas juntos, quando vocês fizeram e eu revisei as perguntas de vocês, a gente fechou as perguntas, tem um conjunto de perguntas que responde os objetivos, correto? Então, vocês vão pegar essas perguntas, vocês vão juntar e vão fazer uma categoria. Então, esta é a pergunta número... Vamos supor que a pergunta número 1, a número 2 e a número 3 sejam do objetivos número 1 da CID, ou da Carol, tanto faz. Então, ela vai lá e vai fazer isso com a primeira pergunta. Vai fazer isso com a segunda pergunta. E vai fazer isso com a terceira pergunta. Ok? E ela vai fazer mais um parágrafo, pegando, digamos que os resultados da pergunta 1, os resultados da pergunta 2 e os resultados da pergunta 3 e vai responder o objetivo 1. Dá para entender? Fica a dúvida, Carol? Eu ia dizer para a professora repetir que eu me perdi um pouco, não entendi muito bem. Tá, vamos supor que a questão número 1, questão número 2, a questão número 3 sejam as perguntas elaboradas e referentes ao primeiro objetivo. Uhum. Então, tu vai lá, vai fazer isso como eu fiz agora, trazendo teoria, da questão 1. Aí tu vai lá e traz a questão 2, faz a mesma coisa. Faz isso a questão 3, faz a mesma coisa. Tudo pertence à primeira categoria. Respondeu as 3 perguntas, conforme eu fiz aqui. Respondeu as 3 perguntas, você vai ter o resultado, a resposta do teu primeiro objetivo. Então, tu vai escrever um parágrafo escrevendo a resposta que é equivalente à resposta do teu primeiro objetivo. Tá, entendi. A gente vai fazer tudo isso só para preparar o parágrafo que a gente vai jogar lá nos resultados. Tudo isso já vai para os resultados, Carol. Tudo que eu fiz aqui já vai para os resultados. Eu vou voltar para o TCC da Simone que vai ajudar vocês, tá? Tá. Então, vamos lá. Aí, olha só, eu vou deixar bem claro para vocês agora. Vamos ver se eu consigo assinalar isso aqui. Não. Screw. Ai, meu Deus. Como é que eu faço isso? Screw. Tá excluído aqui? Não sei mais o que eu faço, mas enfim. Tá, olha só. Acho que essa aqui, caneta. Acho que é. Olha a primeira pergunta. Quando questionada como as participantes estavam se sentindo no relacionamento amoroso, tá aqui a pergunta. Vocês estão percebendo? A pergunta número 1, que seria, no caso da CID, quais são as ações do psicólogo lá
E aí ela traz a resposta. 6 entrevistadas relataram sentir-se bem e alegam não compreender o motivo do término. Aqui o resultado. O que mais apareceu? 6 entrevistadas. Ela entrevistou 10. E aí ela coloca, eu sempre me senti bem, foi tranquilo. Outra coisa legal, meninas, vocês não precisam, e até oriento que não devem, colocar a frase inteira, porque fica muito cansativo. Vocês vão recortar, vocês vão fazer como ela aqui, ó. Recortaram o final, abrem parênteses, reticências, cortaram o começo, parênteses, resistência. Cortaram o final, cortaram o começo, parênteses, resistência. Não tem problema nenhum, tá? E ela traz a E4. Eu me sentia feliz, não tinha nada a reclamar, tanto que o término não tem explicação certa. Pergunta, resultado geral, fala. Teoria. Rangel descreve que o vínculo... Ok? E aí ela... professora, todos, por exemplo, lá no caso da Cid, vai ter mais... Cid entrevistou 4, vai ter mais 4. Aí vai aparecer itens com 7, 8. Eu preciso citar tudo o que apareceu? Não. Se eu quiser deixar algum que apareceu uma única vez para fora, tudo bem também, tá, meninas? Só não dá para deixar de fora o que apresentou com o que apareceu com representatividade. Se, por exemplo, 9 falaram alguma coisa, eu preciso citar essa uma? Não necessariamente. Tá? É importante. Agora, se todo mundo falou coisas muito diferentes, acho que era bacana mostrar essa diversidade. Aí ela falou, trouxe trampo. Aí olha aqui. Aí ela está na primeira pergunta ainda, porque ela falou 4 relataram sentimentos negativos. Ela ainda está na primeira pergunta. Olha só, opa. Vamos lá. 6 tinha apresentado que não tinha entendido o fim do relacionamento. 4 falaram que tinham sentimentos negativos. Ela está trazendo os resultados. Dá para entender? Fala. Aí ela vem e traz a segunda pergunta, ó. Quando questionadas como as participantes se sentem enquanto mulher após o fim, aqui está outra pergunta. A gente vai fazer isso com todas as perguntas, então, da entrevista. Todas. Ah, tá. É isso que eu tinha ficado em dúvida. Absolutamente todas, Carol. Aí está aqui a segunda pergunta. Os relatos apresentados na fala das 9 entrevistadas caminham entre. Isso aqui é legal, tá? Tu não precisa assim, ó, tu pode também fazer uma interpretação das falas, sem fugir muito da casinha. Ó, caminham entre liberdade e bem-estar. Sendo que essas ocasionam nas participantes sentimento de felicidade. Eu me sinto feliz, me sinto bem, estou sorrindo porque antes eu não sorria. Tem coisas, e aí trouxe as falas. E aí tá. Aí ela ainda contemplou uma entrevistada apresentou uma certa confusão. Ela ainda contemplou tudo. Aí, nesse caso dela, eram 2 perguntas que respondiam o objetivo. Não, aí traz, ainda tudo pertencente à primeira categoria. Ela traz a descrição teórica, tá? Aí, a terceira pergunta. Quando questionadas sobre os aspectos surgiram, todas as mulheres trouxeram em seus relatos liberdade, resgate, força, olhar para si mesmo e viver mais. Aqui os resultados. Ok? E aí trouxe as falas. Está aqui o referencial teórico. Outra pergunta. Eram 4 perguntas para esse primeiro objetivo. Ó. Todas as participantes trouxeram... não. Ainda dentro do mesmo, tá, gente? Os aspectos positivos e aspectos negativos. É a mesma coisa de novo. Aqui vem a fundamentação teórica. Então, fizemos isso com todas as perguntas, fechou? E aí vem no final, tá aqui. Aqui é o parágrafo final que eu estava falando para vocês. Na primeira categoria, denominada inquietude entre ser livre para voar ou repousar no ninho da comunidade, que teve por finalidade responder o objetivo X
Como o resultado foi possível... Dá para perceber que a gente vai ter que colocar assim mesmo, tá, meninas? Bem redondinho. Como o resultado foi possível identificar que durante o relacionamento amoroso, 6 participantes relataram felicidade. 3 descreveram medo de entrar no relacionamento. 3, e aí aqui, ela continuou mais um pouquinho. O sentimento após o término para a maioria das participantes, isso aqui, na verdade, isso aqui é o nosso ouro, que é o resultado final. Então, o que a Simone colocou? O sentimento após o término para a maioria das participantes foi de felicidade decorrente de um ganho de liberdade, o que não invalida o processo de luto, que compõe uma mescla de sentimentos. Fica notório o quanto que essa construção de relacionamento de mulher ainda é algo muito conservado, podendo inferir, inclusive, na própria compreensão errônea de felicidade e sua manutenção até o término. Isso aqui é o nosso ouro. Depois, meninas, isso daqui, que é esse último parágrafo, ou no caso dela, quase os 2 últimos, que é o nosso ouro, é o que vai dar chão para a nossa consideração final. Eu não vou dizer que é Ctrl+C e Ctrl+V, porque não é. Mas vocês vão pegar isso e vão mudar um pouco, e a essência vai para as considerações finais de vocês depois. Vai ficar tudo assim, bem amarradinho. E aí agora vai vir a categoria 2. Tudo de novo. Ah, professora, e se eu quiser começar com a teoria? Falar da teoria que corrobora com as falas dela? Ótimo. Se eu começar com uma fala de uma entrevistada? Ótimo. O que vocês não podem se perder é, tem que ter, a ordem não importa, tem que ter falas. Toda pergunta tem que ter fala? Não necessariamente, mas dá um gostinho gostoso, tá? Tem que ter fala, tem que ter resultados. X falou isso, X falou Y, e tem que ter teoria. Agora, a ordem que tu vai rechear isso é de vocês. E no final trazer tudo. Dúvidas, meninas? Então, deixa eu fazer agora. Vocês têm um tempinho, meninas? Não sei se a gente vai dar conta em 15 minutos, tem? Tá. Deixa eu fazer agora o da Carol. Acho que eu fechei o teu, Carol, sem querer. Não, tá aqui. Uma ideia também, tá, Carol? Assim, só para... Como você significa ser mulher antes e após a chegada do seu filho? Quem sabe, Carol? Porque a gente juntou para não ficar muito extenso para elas, né? Quem sabe, Carol, agora tu vai ter que dividir, para te não ficar confuso para você. Falar tudo antes, depois falar depois. Então, o que que a gente quer saber? A gente quer saber antes e a gente quer saber do depois. Ok? Aí elas colocaram, nossa, é bem diferente. Antes, eu era uma pessoa mais vaidosa. Ó, antes. Quem sabe, Carol, a gente possa botar outra cor. Eu era uma pessoa bem vaidosa, me arrumava mais. Não tinha muita rotina. Eu acho que antes, talvez, eu me sentia mais mulher do que agora. Isso aqui eu acho tão forte. Tipo, agora, assim, eu tenho tanto tempo para mim. É quase tudo... Tipo, agora não tenho tanto tempo para mim. É quase tudo em função dela. Uma vez ou outra eu me arrumo. Gente, só um pouquinho. Tem alguém me ligando muito. Deixa eu só ver o que é, tá, menina? Só um pouquinho.
Aí eu vou ver depois. Só pode esperar também. Tipo, agora, assim, não tenho tanto tempo para mim. É quase tudo em função dela. Então, a gente está falando aqui de falta de tempo. Uma vez ou outra eu me arrumo, já que a gente abre mão de muita coisa, muda totalmente. Olha, nem sei, é completamente diferente mesmo. Eu acho que antes eu me sentia mais mulher do que agora. Às vezes até parece que a gente vive só em função dos filhos. Ó. Quem sabe, eu acho que tem até 3 momentos, Carol. Tem até 3 momentos que é assim, a comparação, o antes e o depois. Às vezes parece que eu não tenho mais nem cabelo. Vivo de cabelo amarrado o tempo todo, até esqueço. Essa aqui é uma frase tão legal, até vou deixar em outra cor, para te colocar essa diferença, sabe? Uma coisa parece boba, mas que é tão representativo. Talvez eu me sentisse Talvez eu me sentisse mulher sendo esposa, dona de casa e às vezes até cuidando de mim. Mas eu acho que nunca me senti tão mulher como eu me sinto hoje. Nossa, uma fala tão diferente da outra. Ser mulher, para mim, hoje está muito atribuído ao papel da maternidade. Eu me sinto muito empoderada por ter gerado uma vida. Carol, ouro isso aqui. Você vai dizer, e tu estava falando antes, dessas falas contraditórias, da constituição do que é ser mulher, da constituição de ser mãe. Eu me sinto muito empoderada. É muito surreal, é a forma como a gente foi transformada depois da maternidade. É uma transformação que vem de dentro, que nos torna uma pessoa preparada para enfrentar qualquer coisa pelo nosso bebê, pelo nosso filho. Eu acho que eu nunca me olhei assim, como uma mulher, eu acho, ou nunca. Tipo, agora eu parei para pensar assim, como essa entrevista. Eu acho que eu nunca tinha parado para nossa. Tipo, eu sou uma mulher, eu nunca me olhei, sabe, como eu me olho agora. Agora eu me sinto, nossa, eu me sinto a mulher, me sinto a mulher. Tipo, com o bebê, eu me sinto assim como, não sei, é surreal. Agora eu comecei a me conhecer, sabe? Tipo, agora eu consigo me ver mais mulher. Tipo, agora eu quero cuidar de mim, quero me olhar mais. Nossa, que legal. Também falando da diferença. Na verdade, eu não me via como mulher, eu me via como uma menina. Na verdade, né? Porque 19 anos ainda é uma menina, né? Então, quando tu descobre a gravidez, tu já sabe que é um passo muito mais a fundo, sabe? Isso aqui corrobora com a entrevistada 2. Quando tu descobre a gravidez, aí quando tu gera uma vida e depois tu nasce, tu realmente vê o que é ser mulher. Porque querendo ou não, a gente é. Como eu posso dizer, a gente deixa de fazer muita coisa por conta deles. A gente vive muito para eles. Então, uma responsabilidade, assim, super grande. Quando eu me via mulher, a partir do momento que eu comecei a ter mais responsabilidade. Nossa, o que eu sinto falta é de me cuidar, sabe? Mas também corrobora com a primeira da falta de autocuidado. Antes eu me cuidava muito, tinha muito mais tempo para mim. Hoje já não é mais assim. A partir do momento que tu não se torna mãe, não tem mais palavras para descrever. Quanto que tipo assim, não se sabe por amor, sabe? Porque o amor realmente é tudo, né? Mas tu quer realmente a responsabilidade de cuidar. Nossa, não tenho palavras para isso. Então, é um significado assim de renascimento, porque tu renasce, tu aprende, sabe? Tu começa a ver realmente o sentido da vida. Faz muito legais. Tu vai querer botar tudo, né, Carol? Olha, para mim eu me sinto mais completa como mulher agora, sabe?
Eu sinto que minhas metas foram atingidas. Ser mulher, ser mãe, ser esposa, amar, ama de casa também, sabe? Para mim, então, antes e agora, para mim, agora é. Eu dou mais significado à mulher como mãe mesmo, do que para mim era antes. Porque para mim antes era mais o quê? Cuidar de mim mesma, meu relacionamento, era só nós dois. Então, mulher era cuidar dele e cuidar de mim. A nossa vida, assim, de relacionamento, agora, para mim, o resumo é mim, para mim é ele, o bebê. Antes, né? Que é o antes. Depois do Vicente, eu vim trocar essas palavrinhas, tá? Se tu quiser citar, pode botar assim XX ou inventar um nome. Ah, eu até inventei, não é o nome real. Perfeito. Depois do Vicente, eu ainda estou tentando me encontrar, tentando me conhecer a nova Maria, que nasceu. Ou tu pode assim, ó, depois do filho 01, ou botar o nome mesmo, ou botar assim, depois da nova E5, é você que sabe, tá, Carol? Antes eu era, não que eu seja, né, mas muito independente, assim, tudo que fosse fazer, trabalhava bastante, né, isso aqui tá o antes. Como mulher eu consegui me cuidar mais, consegui ter mais momentos para mim, consegui fazer coisa para mim, né. Antes, essa era a Maria de antes. A Maria de hoje, eu ainda não sei dizer. E aí, acho que cabe assim, ó, fulaninha falou confusão, que ainda não tem claro o que é ser essa nova mãe. Que eu acho, Carol, que também deve ter, e aí você pode brincar muito com os teus resultados, tá, Carol? Tô aqui imaginando que essa mãe deve ter um filho mais recente. Travou aqui. Oi, Carol. Oi, Carol. Oi, Carol. Agora voltou. Por exemplo, tô imaginando que essa entrevistada 5 deve ter bebê mais recente do que as outras. Na verdade, não. Não, Não, essa é de 8 meses, o bebê. olha só. E eu acho que tu só... As respostas dela são muito legais, né? Assim, a professora terminar de ver, ela falou bastante coisa bem importante. Foi quase uma sessão terapêutica. E eu quero que você brinque um pouco mais com isso. Que você brinque, sabe? No sentido assim, ó, a entrevistada 5 tem seu discurso, falas de não aceitação, mesmo tendo um bebê de 8 meses. Ela ainda está no processo de adaptabilidade com a maternidade. Ok, Carol? Ok, só fui botar carregar aqui que estava desligando. Tranquilo. Deixa eu só fechar aqui, porque senão meu telefone está tocando. Só um pouquinho, gente. Ainda está em construção, mas eu não digo que perdi, talvez eu esteja ressignificando, assim, tudo que eu era. Eu me pego algumas vezes, Carol, tentando, né, encontrar quem eu era antes do Vicente, mas eu não me acho, e eu acabo me sentindo. Isso até é assunto de terapia. Eu acabo me sentindo bem aflita e bem ansiosa, sabe? Às vezes eu ando meio me procurando, eu ainda estou me procurando. Eu ainda não encontrei, tá? A mulher que me tornei, a mãe que me tornei. Eu tenho um sentimento de mãe,
de que ele é tudo na minha vida, mas ao mesmo tempo eu sigo tentando ser a mesma profissional que era antes do Vicente, ser a mesma mãe que eu era antes do Vicente. Eu tenho que fazer as coisas que eu fazia antes para mim, né? É uma coisa de querer usar a sensação que eu tenho, Carol, a pessoa querendo fazer as mesmas coisas que antes, assim, usar o mesmo molde, não vai rolar, né? A questão de autocuidado, de fazer as coisas por mim. Inclusive, por exemplo, a questão da compra de uma roupa nova, de comprar um sapato novo e de sair no final de semana de ir para o shopping sozinha, fazer alguma coisa que eu queria fazer. Hoje eu não consigo mais. Então, são coisas que às vezes eu fico procurando, tentando retornar e que era, mas hoje eu já não consigo mais fazer as mesmas coisas que eu fazia antes. Às vezes eu me pego tentando encaixar a Maria de antes na Maria mãe. Só porque a Maria de hoje é totalmente contrária do que era 8 meses atrás, né? Às vezes eu me perco nesse sentido. Às vezes eu venho trabalhando tentando organizar essa parte. A sensação que está me dando, Carol, é que os teus resultados vão ser muito ambivalentes. O que é um pouco ouro para nós, para desmistificar que toda mãe passa por essas coisas, né? E eu acho que quando tu traz, inclusive, que o tempo não foi necessariamente um aliado na apropriação do papel dessa mãe. Acho que vai ser bem legal. Mudou bastante, porque antes eu só queria trabalhar e nunca pensava em ficar em casa. Aqui era o antes. Só queria trabalhar, minha vida basicamente era trabalhar. E depois da chegada dele, assim, mudou totalmente, porque eu fiquei uns dias hospitalizada e me obriguei a ficar em casa. A gente decidiu que eu não iria voltar mais ao trabalho. Já tô aí há 7 meses em casa. Tem sido difícil, mas é bom, né? Até eu acompanhar o crescimento dele e tudo mais. Eu prefiro agora. Até se eu quiser voltar a trabalhar agora, eu já posso. Daí, até agora, não foi escolha, foi uma escolha minha. Até semana passada a gente tinha conversado sobre procurar um novo emprego ou não. Aí eu já decidi ficar em casa. É uma vida nova, né? Muda totalmente. Eu era muito vaidosa, que gostava muito de cuidar do meu cabelo. Agora não mudou muito. Até como parte facilitou, desapeguei um pouco. Eu achava que era demais. Questão da mudança, né? Quanto ajudou. Eu tinha uma neura. Me ajudou bastante. E não me arrependo nem um pouco. Eu era feliz, mas hoje posso dizer que sou completamente realizada, pois ser mãe era um sonho e hoje eu vivo tudo que eu sonhava. Acho que a ideia de realização, de completude, meu Deus, Carol, tudo muito diferente. Quero ver tu organizar tudo isso. Antes eu era mais independente para fazer o que eu queria, como sair, trabalhar ou até mesmo ficar de boa. Ó, o antes, né? Hoje isso mudou, porque antes de mim tem ela que solicita bastante, então a minha prioridade é ela, o depois, né? Hoje eu tenho uma rede de apoio que me auxilia no cuidado dela para poder realizar minhas atividades quando eu preciso. Antes a gente não temia muito, né? Tipo agora, depois de ser mãe, a gente teme pela nossa vida para cuidar dela. Tô rindo porque é outra resposta. Outra resposta. Foi o que eu te falei, as respostas, assim, muito diferentes uma da outra. Porque é um serzinho que depende só da gente. Aí antes tinha mais liberdade, né? Agora não tem. Antes dava, tipo, se cuidar, se arrumar, passar maquiagem. Cara, Carol, fico pensando assim, que disparidade de resposta. E como, ao mesmo tempo que para algumas mulheres super fortaleceu o ser mulher, quanto para outras, tipo assim, o quanto que eu não tô sabendo ser mulher. E aí me veio muito o ser mulher de antes, atrelado ao cuidado com o cabelo, com a maquiagem, com se arrumar, e aí eu acho que, olha que eu acho que tem a sensação que me dá nessa tua primeira pergunta, Carol, é em sentido a reconstrução do papel de mulher. Por isso que as interpretações estão diferentes. Então, por exemplo,
Aí tu vai citar um pouco tudo isso, tu vai passar um pouco de trabalho, porque tem muita coisa, eu quero ver tu dar conta dessa muita coisa. E aí, assim, como o significado de ser mulher antes e após da chegada do primeiro filho, existe uma reconstrução do papel de ser mulher. E aí tu vai brincar um pouco com tudo isso, acho que vai ficar bem legal. Meninas, dúvida? A gente vai construir, no caso, aqueles, eu esqueci como é que é, aquele nome, em cima de cada objetivo, no caso. Categoria. Isso, a categoria, uma nova categoria para cada objetivo específico. Para cada objetivo específico. Aí vocês vão precisar olhar quantas perguntas tem dentro de cada objetivo, para depois formar a categoria. Então, peguem cada pergunta, faça esse trabalho de formiguinha, responde, corrige, olha lá. Segunda pergunta, terceira pergunta, fechou o primeiro objetivo, faz a parte, e a categoria tu vai formar só no final. Uhum. Sei lá, da CID, porque tem outras perguntas, é um buraco um pouquinho mais embaixo, mas vamos supor, se fosse só agora, né? A reconstrução do papel feminino após a chegada do primeiro filho, ou quem sou agora? Mãe versus mulher, no caso da Carol, da Cid, assim, sei lá. Acho que teria a questão da equipe. Somos bem piegas, assim, sabe? Somos fortes quando trabalhamos juntos. A importância da equipe junto da preparação do luto antecipatório com a família. Sei lá, estou viajando aqui, tá, gente? Mas isso vai vir para vocês de uma forma muito tranquila no final das respostas de vocês. Já teve aluno que pegou categoria e pegou fala de paciente, de participante, e trouxe pequenos recortes de fala para essa categoria. Pode também. Outra coisa que pode, deixa eu compartilhar rapidinho aqui com vocês. Eu gosto muito, eu que sou muito da poesia, da música, sou das artes, não é à toa que o psicodrama me pegou. Eu gosto, mas aí a Simone não fez, mas aí vê se vocês têm vontade de fazer ou não. Deixa eu achar aqui, cadê o TCC dela? Aqui. Vocês estão vendo o TCC dela? Tá fechado, no caso, né? Tô vendo ali a página de pasta. Aqui, ó, aqui é a segunda categoria da Simone, espelho, espelho meu. E aí vem todas... E aí ela, inclusive, a analogia do espelho foi utilizada para... Simone arrebentou. Aqui, entre uma categoria e os resultados, vocês podem trazer poesia, para colocar assim, um pedacinho de poesia aqui, ou música, ou um pedaço de fala. Aqui vocês têm liberdade de brincar um pouquinho, sabe? Assim, tipo epígrafe, no meio de cada categoria. Vocês podem brincar um pouquinho. Eu acho que é a parte gostosa. Se couber, se der, se surgir alguma coisa, aí tem que encontrar, eu não sei o que eu vou colocar. Como vocês estão vendo, não é obrigatório, tá? Só se vocês quiserem colocar. Então, eu vou pedir que vocês façam e deixem tudo pronto. Eu vou mandar para vocês isso que eu rabisquei, que é só uma ideia geral para cada uma, e vou mandar o TCC da Simone. E vou mandar o link dessa gravação, tá? E aí, meninas, vamos lá, que eu acho que é a parte, sim, gostosa, meter a cara e trabalhar isso tudo. Dúvidas? Por enquanto, não. Beleza, meninas. Boas produções, qualquer coisa me chame. Vamos lá. Então, tá, obrigada. Imagina. Agora vamos, né? Vamos. Tchau. Tchau.